Hoje eu vim atender a vários pedidos que me fizeram pra fazer o corpinho daquelas cabeças de bichinhos que eu ensinei a fazer, do gatinho e do koala. A princípio, eu não queria fazer esse vídeo, eu não queria ensinar a fazer o corpo pra essas cabeças. Eu expliquei que elas seriam usadas pra colocar na árvore de Natal e por isso elas não tinham corpo. Só que como foram muitas pessoas que pediram e acho que as pessoas sentem como se tivessem completo, sabe? Tanto o vídeo quanto o bichinho delas. Tipo, eu fiz a cabeça e agora o meu bichinho tá sem corpo. E aí eu resolvi fazer, não vou mostrar ainda. Mas, para uma cabecinha desse tamanho, a gente vai precisar fazer um corpo pequeno. Então, e para iniciante, como a proposta do vídeo, da série de vídeos é ser para iniciante, então eu não quis ensinar a fazer um corpo tão pequeno. Mas, como vocês pediram muito, eu vou ensinar hoje a fazer o corpinho do koala e no próximo vídeo eu vou ensinar o corpo do gato. Eu tentei deixar o mais simples possível, mas tem algumas coisas, tem alguns passos que não tem como pular e fazer pequeno é pior, assim, é mais difícil pra quem tá começando. Então, assim, a minha dica, se você tá começando, tenta acompanhar, fazer esse corpinho, mas se não der certo, se você tiver dificuldade, você vai ter que ter um pouco mais de persistência, paciência e entender que você vai estar encarando um desafio mesmo, sabe? E o corpinho do koala é esse aqui. Eu quis fazer ele em pezinho assim, justamente para ser um corpo adaptável para vários bichinhos. Você pode fazer o urso com esse mesmo corpinho, inclusive gato também, tem gente que faz com um corpinho assim parecido. Outra coisa que vocês me pediram que essa perna dele é feito um lado e depois o outro lado e ele emenda já no corpo, então não tem costura nessa perna, ela é feita toda emendadinha. Então a gente vai fazer esses braços, depois a perna e o corpo e juntar a cabeça e por fim eu vou botar esse cachecolzinho assim que eu acho que dá um charme a mais. E quem já faz amigurumi sabe que essas partes muito pequenas, tipo esse bracinho aqui, é uma das coisas mais chatas que tem pra fazer, porque você tem que enxergar os pontos, tem que segurar tudo de um jeito muito pequenininho, assim, as coisas ficam escapando da mão. E então, assim, é um desafio mesmo. Vamos encarar esse desafio de fazer. Mas a boa notícia é que é curtinho, então você vai sofrer só por um período pequeno do tempo. A gente vai começar nosso bracinho, então, fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Vamos lá. Aqui tá o anel mágico e agora eu vou colocar 6 pontos baixos dentro dele. Seis pontos baixos, tá aqui. Agora eu fecho. E é agora que vem a parte mais chatinha. A gente vai ter que trabalhar carreiras aqui sem aumento nem diminuição. Então vai ficar bem pequenininho, é chato, às vezes dói o dedo pra fazer. Então, por isso que eu falei que era mais chatinho fazer o corpo de bichos pequenos quando eles têm esses membros, assim, tipo braços finos ou pernas finas. Mas não é muito grande esse braço que a gente vai fazer. O tamanho final dele vai ser esse aqui. Então dá pra passar por um apertinho, por um apuro, pra ter um bracinho assim. Então vamos lá. Eu vou agora apertar esse meu ponto, esse meu anel mágico e continuar fazendo. Quando a gente tá trabalhando assim pequenininho, é comum que o nosso crochê, o nosso trabalho, queira virar. Ao invés dele ficar no lado certo, ele vira do avesso. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque depois que a peça estiver terminada, pra virar vai ser muito chato. Então vamos garantir que tá indo certinho desde agora. Eu normalmente faço a primeira carreira, e aí ele vai encurvando, e aí eu desviro e as próximas carreiras eu já não deixo mais ele fazer essa curvinha.
aqui. Tá vendo que ele virou pra dentro? Aqui tá o nosso anel mágico, mas esse lado aqui é o lado do avesso. Então eu vou folgar pra poder desvirar. Pronto. Aqui desvirei, tá vendo? E agora eu vou fechar mais essa aberturinha puxando aquela linha do anel mágico. E eu quero fechar esse anelzinho aqui o máximo que eu puder. Então eu puxo pra ficar bem justinho. E pra essa linha não ficar me atrapalhando, eu já vou cortar ela bem aqui pra não ficar uma linha grande misturando com a outra. Quando eu tô trabalhando com peças grandes, eu não ligo muito pra essa linha, eu corto ela só depois. Mas como agora isso aqui vai ficar pequenininho, eu acho importante cortar desde agora pra não me confundir. E vou continuar fazendo pontos baixos até chegar no tamanho de braço que eu quero. Como o nosso dedo não cabe, normalmente a gente apoia o dedo dentro da peça e vai segurando, né? Como não cabe aqui nesse, o que eu faço é achatar aqui e ir fazendo com ele achatadinho. Quero mostrar aqui bem de pertinho pra vocês o tanto que é chato de enxergar os pontos e por isso que eu digo que é difícil. Olha só. Aqui tem 6 pontos, então tem esse aqui, né, que é o último, é esse Vzinho. Já... Ai, meu Deus, o foco tá difícil. Já o outro é esse Vzinho aqui, ó. A parte de trás, ou a parte da frente, aqui a parte de trás. O outro Vzinho tá aqui, ó. Parte da frente, a parte de trás. O outro tá aqui, o outro... Ah, tá difícil de mostrar. Aqui tem um, tá vendo? Então é bem chatinho de enxergar, mas dá pra fazer. E como eu disse, é um braço pequeno, então vamos lá, coragem, força e vamos continuar. Aqui acho que falta só mais uma voltinha pra gente terminar. Foram 4 carreiras retas depois do anel mágico. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é só passar por dentro assim. E ao invés de pescar a linha aqui de novo, eu vou passar por dentro dessa argolinha. E cortar esse fio. Opa! E cortar esse fio. Puxar por dentro. E tá pronto o nosso bracinho. Para fazer as pernas, a gente também vai começar com o anel mágico, como sempre. Só que ao invés de colocar 6 pontos dentro do anel, a gente vai colocar 8. Então esse aqui já vai ser um pouco menos chato de fazer do que o bracinho. Então, ó, aqui tem o anel mágico e agora eu vou colocar 8 pontos baixos aqui dentro. Aqui tem 8 pontos baixos e agora eu vou fechar o meu anel. A princípio ele vai ficar com esse buraquinho aqui um pouco maior. Depois que eu fizer a segunda carreira, aí sim eu vou puxar com mais força para fechar esse aqui. Mas eu prefiro trabalhar com ele um pouquinho mais folgado para depois puxar, porque vai me ajudar na hora de fazer a próxima carreira, vai ficar mais fácil. A segunda carreira, o que eu vou fazer é... Vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. E 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa sequência 2 vezes. Então, ó, 3 pontos baixos, 1, 2, 3... E um aumento, ou seja, 2 pontos baixos nesse próximo ponto aqui. 1,
no mesmo ponto. E agora eu vou repetir, 3 pontos baixos e um aumento. Pronto. Como eu falei, esse buraquinho aqui tá grande e agora eu vou puxar essa linha do anel mágico para poder fechar. Seguro o meu trabalho inteiro e puxo forte para fechar esse buraquinho. E mesma coisa que aconteceu com o braço aconteceu aqui. Ele ficou encurvadinho assim, ele deu uma fechada e esse é o lado do avesso e eu quero o lado direito, então eu desviro ele aqui para poder ficar certinho. E agora eu vou fazer uma carreira com 10 pontos sem aumentar nem diminuir. Só fazer 10 pontos diretão. E ele encurvou de novo enquanto eu fui fazendo, então eu vou mais uma vez desvirar. Quando a gente trabalha com peças pequenas é assim mesmo, tá? Tem que ter bastante paciência. Então tá aqui. E o que eu vou fazer agora é fazer um ponto baixíssimo e cortar a linha. Um ponto baixíssimo. E corto a linha passando por dentro. E corto a linha aqui. E tá aqui o nosso primeiro pezinho com a linha que eu cortei. A outra lá dentro eu já cortei também, já deixei escondida. E agora a gente vai fazer um pezinho exatamente igual a esse, mas quando chegar depois do ponto baixíssimo, a gente não vai cortar essa linha. A gente vai emendar um no outro e começar a trabalhar o corpo já com os dois pezinhos juntos. Eu comecei a fazer e percebi que essa linha aqui, desse pezinho que a gente cortou a linha, tava atrapalhando um pouco, até para vocês enxergarem melhor. Então, o que eu vou fazer é esconder essa linha aqui dentro do pezinho. Então, eu vou puxar ela aqui pra dentro. E vou deixar ela aqui enroladinha aqui dentro do pé. Então eu corto o excesso, que ela tá muito longa, e vou enrolar ela aqui dentro. Só pra não ficar me confundindo na hora de costurar em volta desse pezinho aqui. Então vamos lá, esse aqui é o pé que a gente fez e que não cortou a linha do novelo, tá aqui. O que eu vou fazer agora é escolher um buraquinho aqui, um ponto aleatório desse pé solto e vou fazer um ponto baixo juntando esses dois. Aqui, ó, a linha do novelo. Aqui é meio chatinho de segurar tudo ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Então puxa por dentro de um e por dentro de outro. E a gente uniu os dois. Um ponto baixo não, né? A gente só passou a linha entre os dois. Então a gente uniu esses pés e o que a gente vai fazer agora é começar a trabalhar carreiras de pontos baixos em volta dos dois pezinhos. Então vamos fazer uma carreira aqui de ponto baixo. Ó, fizemos um. Vamos continuar. Aqui já tá chegando perto do outro. Então, vou fazer o último ponto baixo dentro desse pezinho. E o primeiro ponto baixo dentro do outro pé já.
Veja, bem aqui. E aqui já começou a juntar os dois, tá vendo? Então já fiz o primeiro e agora eu vou terminar essa carreira dando a volta nesse pezinho. E agora, o último ponto baixo dentro desse pé. E a gente terminou a primeira volta. Eu vou afrouxar aqui pra mostrar como ficou. A gente terminou a primeira volta e os pés já estão unidos, tá vendo? Eles já estão unidos e agora a gente vai fazer um corpinho aqui assim. Eu vou fazer mais uma carreira reta aqui, antes de começar as carreiras de diminuição, porque eu quero fazer o corpinho, fazendo um triangulinho assim, ó, até chegar nas mãos, nos bracinhos, então eu vou ter que começar a diminuir em algum momento. Mas essa próxima carreira eu ainda vou fazer ela reta, sem aumento nem diminuição. Então vamos lá. Agora, terceira carreira do corpo, eu vou fazer mais outra volta só com pontos baixos. Então é assim que tá ficando o corpo do nosso koala, já com as pernas cheinhas não, já com as pernas encaixadas. Aqui, ao todo, tem 22 pontos, eu esqueci de dizer isso pra vocês. Por quê? Apesar de cada uma dessas perninhas a gente ter feito com 10 pontos, quando a gente junta, aqui no meio, cria um ponto a mais, que quando a gente passa de um lado, ela faz um ponto baixo a mais, e quando passa do outro faz outro ponto baixo a mais. Então termina que fica com 2 pontos a mais do que a soma dos pontos dessa aqui e dessa aqui. Por isso que tem 22 e não 20, certo? Agora, o que a gente vai fazer é diminuir 2 pontos na próxima carreira. Um desse lado e um desse lado. Então, a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição. E depois a gente vai fazer essa volta aqui e aqui no cantinho a gente diminui também. E eu vou dizer pra vocês quantos pontos que vai dar pra chegar nessa. Então vamos lá. Vamos fazer 6 pontos. Três. 4, 5, e no 6. E agora a gente vai fazer uma diminuição invisível. Vamos retomar aqui. Lembra como é? Pega só a alcinha da frente do ponto e só a alcinha da frente do próximo ponto. Pesca a linha lá atrás e faz um ponto baixo unindo esses dois. E agora vamos fazer mais 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 pontos baixos e a gente vai unir os próximos dois em uma diminuição. Opa! Então, vou fazer a minha diminuição aqui nesse cantinho também. E agora, vamos continuar até o final da nossa carreira com pontos baixos. E tá vendo aqui como ele já começou a fechar? Mas eu não quero que esse fechamento seja muito brusco, assim, ó, de uma vez já fechar tudo. Então, o que eu vou fazer é diminuir um aqui, outro aqui, que foi essa última carreira que a gente fez. Agora eu vou fazer uma reta. Na outra, eu vou diminuir um ponto aqui, outro aqui, e depois eu vou fazer outra reta. Entendeu? E aí, essa diminuiçãozinha vai sendo cada vez mais gradual, mas ela vai acontecendo e vai diminuindo até chegar na altura de corpo que eu quero. Então vamos lá, agora eu vou fazer uma carreira toda reta, sem aumentar nem diminuir. Vou fazer 20 pontos em toda a volta. Então tá aqui, terminei a carreira reta. E agora, o que eu vou fazer vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 8 pontos baixos e uma diminuição. E depois eu termino 3 pontos baixos. Vamos lá. Agora, 5, 1, 2. Agora, na próxima carreira, o que a gente vai fazer é tudo reto, sem aumentar nem diminuir. Ou seja, vamos fazer 18 pontos em toda a volta aqui. Vamos lá. E agora, na oitava carreira, o que a gente vai fazer é 4 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, e a gente terminou a nossa volta com 16 pontos baixos aqui. Olha só como ele vai fazendo essa diminuiçãozinha aqui, gradualmente. Agora o que eu vou fazer, a nossa nona carreira vai ser de 16 pontos baixos, vai ser reta sem aumentar nem diminuir. Mais uma vez. O que a gente vai fazer agora é trabalhar com os bracinhos. A gente vai pegar essa linha aqui que tá sobrando nos dois bracinhos, puxar ela pra dentro e esconder dentro do braço, tá certo? Então, eu vou aqui no ponto seguinte. Ui, ficou claro. Vou puxar essa linha pra dentro. Aqui. E agora eu vou colocar ela lá pra dentro mesmo. Cortar o excesso. Tirar o corpinho aqui pra não confundir. E vou colocar lá pra dentro com a ajuda do cabinho da agulha. Pronto. Escondi a linha que resta, tá aqui o bracinho sem nada. E eu vou fazer o mesmo com esse aqui. E agora, o que a gente vai fazer é deixar esse braço achatadinho aqui
esses dois lados dele bem achatadinhos, porque na próxima volta do corpo, a gente já vai fazer o crochê junto aqui com o braço, puxando o ponto baixo pelo braço, inclusive. Vocês vão ver com detalhe já já. Puxando aqui pelo braço, inclusive, já para deixar ele juntinho assim aqui no corpo. Então, vamos lá. Ó, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Depois, a gente vai unir o bracinho nesses 3. E aí, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e unir o bracinho nesses 3, tá certo? Então, vamos lá. 4 pontos baixos e depois a gente começa a unir o bracinho juntos. Um, 2, 3, 4. E vamos unir esse braço. Essa forma de unir, ela só vale se você quiser deixar a extremidade do seu bracinho achatada. Porque se você quiser, se fosse um bracinho mais gordo e você quisesse deixar arredondadinho assim, fazendo esse buraquinho redondo, esse método não ia ser bom pra você. Então, ó, a gente vai começar aqui do canto do braço, pegando dois pontos baixos do cantinho. Aqui. Depois, a gente coloca a agulha aqui no próximo ponto do koala e faz o ponto baixo aqui. Passando por tudo isso, faz o ponto baixo. Agora, mais uma vez, a gente vai colocar a agulha nos dois pontos correspondentes aqui do bracinho e no próximo ponto do corpo do koala e fazer o ponto baixo. Aqui, passando por tudo e vindo pra cá. E agora, mais uma vez, a gente vai pegar dois pontos baixos do bracinho e passar pelo último aqui, pelo último de união no corpo do koala. Ao mesmo tempo, pelos 3. Terminamos, agora a gente vai continuar fazendo os pontos no corpo do koala. Então, vamos lá. Fiz 7 pontos baixos e vou colocar o outro bracinho bem aqui. Do mesmo jeito. Vou fazer de novo para vocês verem. Pega os dois pontos do cantinho. Pega os dois pontos do cantinho aqui do braço. E o próximo ponto aqui do corpo, que vai ser esse. Foco. Que vai ser esse aqui. E faz um ponto baixo passando por tudo. Mais uma vez. Mais uma vez, os próximos dois do braço.
E o próximo do corpo, aqui. E vamos fazer um ponto baixo passando por tudo. E o terceiro ponto de união do braço. Ai, gente, eu fico concentrada, porque essa parte é bem chatinha mesmo. Então eu fico puxando pra mim, me desculpa se eu tô tirando da câmera o tempo inteiro, tá bom? Mas eu tô atenta pra vocês não ficarem sem enxergar as partes importantes. Então vamos lá. Aqui passar pelos 2 últimos pontos do braço. E pelo próximo ponto do corpo, aqui. E faz o ponto, unindo tudo. Tá vendo aqui? Já tá junto, os nossos bracinhos já estão junto com o corpo. E agora eu vou fazer 16 pontos baixos em toda a volta, só pra ficar com mais uma carreira antes de fechar aqui o nosso corpo, antes de deixar ele pronto pra costurar na cabeça. Eu vou chegar nossos pontos baixos até aqui, mais ou menos, logo depois desse bracinho. Mesmo que já tenham dado os 16 pontos da carreira. E pronto, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, afrouxar a linha. Vou cortar deixando uma linha bem longa para poder costurar depois esse corpo na cabeça. E tá aqui nosso koala. Eu quis fazer essa última volta aqui para ficar gordinha, porque depois eu quero colocar um cachecol. Se a gente fosse grudar direto o corpinho na cabeça, eu não faria essa última volta, eu já finalizaria nos braços e depois só colocaria aqui. Mas como eu quero colocar um cachecolzinho, eu resolvi deixar esse espacinho aqui pro cachecol. Então, o que a gente tem que fazer agora é só costurar esse corpinho do nosso koala aqui na cabeça com a agulha de tapeceiro e depois eu vou fazer o cachecolzinho pra vocês. Vamos costurar então? E eu quase me esqueço, a gente tem que encher, né, nosso bichinho antes de costurar. Então, vou colocar enchimento aqui dentro do corpo. Lembrando de colocar o enchimento até a perninha mesmo. Não põe só no corpo e deixar a perninha molinha, não. Põe o enchimento até ele preencher tudo lá dentro. Agora eu enchi, já tá bem firminho aqui. Eu vou colocar o enchimento mais pra dentro, só pra poder costurar sem problema. E vou começar essa costura usando aquela nossa linha agulha de tapeceiro, ou você pode usar uma agulha que nem a minha, que é uma agulha bem grossa e com a ponta arredondada. E para fazer essa costura, eu vou posicionar a cabeça aqui onde eu quero, vou ver se tá no meio e vou começar. Lembrando que a gente vai fazer essa costura com muita calma, bem devagarzinho, porque a gente quer que ela fique o mais perfeita possível. Esse aqui, como eu vou colocar o cachecol no final, quase não vai dar pra ver. Então, se ficar um pouquinho torto, não vai ter tanto problema assim. Mas a ideia é a gente já ir treinando o nosso acabamento pra ele ser sempre perfeitinho, né? Então, ó, passei já pela cabeça, agora essa minha linha vai voltar aqui
pegando os dois lados. Pera, deixa eu botar no foco. Os dois lados aqui do ponto. Gente, vocês também acham meio macabro? Eu acho meio macabro. Quando eu tô costurando, o amigurumi fica assim, essas coisas meio... Então, vamos lá. E deixa bem apertadinho. Agora, o próximo ponto da cabeça. E lembrando que a gente não pode pular nenhum ponto do corpo, porque senão ele não vai ficar com o acabamento tão bonitinho. Tá vendo? Vamos continuar. Então tá aqui, eu dei a volta e agora eu vou fazer o último pontinho com vocês e o acabamento. Opa. E o acabamento nada mais que passo a linha assim, deixa eu aproximar. Passo a agulha aqui e antes de fechar eu faço aquele pontinho de arremate por dentro. E coloco essa agulha lá pra esconder a linha dentro desse corpinho rechonchudo. Cadê? E corto aqui, rente ao corpinho dele. E pronto, acabou a parte de crochê do nosso koala. Ele ficou assim. E, como eu falei pra vocês, vai ter um cachecol. Se não tivesse o cachecol, eu não teria feito aquela última carreira aqui perto do pescoço, porque eu não acho que fica bonito só desse jeito. Mas com o cachecol eu acho que vai dar um charminho a mais. Você pode fazer o cachecol de crochê e dar a volta aqui, ou pode fazer de tecido. Eu prefiro fazer de tecido, então vou fazer junto com vocês aqui. E agora eu vou colocar o cachecol no koala e eu vou fazer o cachecol usando essa fita de tecido aqui. Você pode usar também outras fitas, mas eu não recomendo aquela fita de cetim, porque ela fica com uma aparência muito artificial. Então, o que eu quero fazer é criar um voluminho aqui em volta do pescoço do koala. E por isso eu vou dar 2 voltas. E depois eu vou dar o nozinho e acertar as pontas. Aqui vai com paciência ajeitando até ficar do seu agrado. Aqui eu dou o nó sempre nesse sentido aqui, porque vai ficar uma fita para baixo e a outra depois eu dobro por cima. Então sempre nesse sentido, para depois dobrar ela por cima assim, tá vendo? E agora o que eu vou fazer é cortar o excesso.
Vou cortar uma ligeiramente maior que a outra. Uma ponta um pouquinho maior que a outra. Se você quiser, você pode botar um pinguinho de cola ou dar um pontinho com uma linha vermelha aqui por baixo para poder manter os dois lados do cachecol para baixo. Pode também dar uma desfiadinha aqui embaixo para poder criar aquela franja do cachecol. O meu eu vou deixar assim mesmo. E eu quero dar uma ajeitada também. Pegar uma agulha um pouco mais fina de crochê para dar uma ajeitada aqui para ele ficar mais grossinho. Aqui no pescoço com um pouquinho mais de volume. Assim. E aqui ficou o nosso coalinha pronto para dar uma volta no frio. Ah, meu Deus, eu morro do coração com esse bichinho. Então é isso, esse foi o nosso koala. Aguardem que em breve a gente vai ter o vídeo do gatinho, ensinando a fazer o gatinho. E se você postar foto do seu koalinha já com corpo ou sem corpo, ou quiser postar algum amigurumi que você fez e quiser que eu veja, coloca a hashtag Bia vem ver, que eu vou lá, comento, curto, a gente vai conversando. Eu vou deixar também a receita dos bracinhos e do corpo no box de descrição logo abaixo do vídeo. Se você estiver vendo no blog, vai estar no post do blog logo abaixo do vídeo também. Então vão ter todas as informações para vocês. Se ficou qualquer dúvida, entra no grupo do Facebook Amigurumi Brasil, o link também vai estar no box de descrição do vídeo. Que você pode perguntar para as pessoas lá, a gente se ajuda muito no grupo e ele tem crescido cada vez mais e sendo cada vez mais lindo e útil. É o grupo que eu mais sou ativa no Face e se você tá aprendendo amigurumi ou se você curte muito essa técnica ou se você já é experiente também, é um grupo assim que as pessoas se ajudam demais, então vale a pena participar. E é isso, até a próxima!